é desafiador porque é uma realidade exigente, né? Nós não temos todo o tempo apenas dedicado ao estudo, mas nós também temos um considerável parcela do nosso tempo dedicado à pastoral, em contato com as pessoas. E aí diversas realidades nos chegam, né? Realidades familiares, realidades sociais. A questão bíblica, a questão pastoral, então toda a questão missionária. Creio que isto nos ajuda e nos capacita para não simplesmente trabalhar com sacramentos, que também são importantes, a questão sacramental, a questão litúrgica, isso é fundamental também. Mas também todo esse leque que diria no sentido pastoral mesmo, né? De lidar com o povo, de estar presente com o povo. O ITESP, um tipo de teologia contextual e atualizada, faz com que responda também a este desafio da migração. E a migração provoca também a reflexão teológica, provoca como um dos ingredientes da atualidade para pensar teologicamente. Tem tudo a ver, eu vejo um constante diálogo entre as duas realidades. 50 anos de história e contribuição para a Igreja do Brasil. Em 2022, o Instituto São Paulo de Estudos Superiores comemora o Jubileu de Ouro. Há 5 décadas, o Instituto forma sacerdotes atentos à realidade do povo de Deus. Para entender a importância dessa instituição de ensino superior, é necessário conhecer as motivações que levaram à criação do ITESP. Um dos percussores da iniciativa foi o padre Flávio Cavalca. Mas a nossa pretensão era justamente levar uma formação teológica muito sólida para os candidatos ao presbiterato e também aos que participavam ou eram de alguma congregação ou ordem religiosa. Uma formação muito sólida, de tal maneira que eles pudessem levar uma resposta concreta, atinente, atual para as perguntas e as necessidades das pessoas. Porque o grande problema da teologia e até certo ponto da filosofia é que teólogos e filósofos vivem produzindo respostas para perguntas que não são feitas, apresentando soluções para problemas que não estão na preocupação das pessoas. O missionário redentorista explica ainda como o ITESP se desenvolveu ao longo desses 50 anos. Em 1971, eu lecionava teologia em nosso seminário maior, chamado Alfonsianum, na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 18, mais ou menos. Um seminário novo, grande, biblioteca maravilhosa e tudo mais. E por isso mesmo, na época, diante daquela situação, felizmente surgiu entre nós professores a ideia de procurar formar um instituto de teologia que pudesse oferecer um ambiente de formação mais amplo e mais aprofundado do que nós isoladamente, os redentoristas, poderíamos oferecer. O Instituto Teológico São Paulo surgiu da necessidade sentida por diversas congregações religiosas em dar uma formação teológica aos seus membros que estivesse em sintonia com o espírito renovador do concílio. Em meados de 1971, 3 congregações se juntaram para tornar esse sonho possível. O objetivo era um só: dar aos candidatos ao sacerdócio uma formação teológica conjunta. Essa busca para ampliar os horizontes formativos partiu dos missionários redentoristas e chegou até outras 2 congregações, a dos missionários de São Carlos e a Congregação do Verbo Divino.
conversas iniciais, primeiras tentativas, trocando algumas ideias sobre o que a gente poderia imaginar. E afinal tivemos uma reunião em Santos, numa casa dos padres carlistas, durante 3 ou 4 dias, não lembro bem. Nós ficamos conversando e imaginando como poderia ser montado um instituto teológico que correspondesse às necessidades daquele momento. Veja, nós estamos em 71. O concílio terminou há uns 4, 5 anos. O mundo passava por um começo de transformação. A teologia também. Outra importante contribuição para a criação do ITESP foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu entre 1962 e 1965. Proposto por São João XXIII, o concílio buscava, nas palavras dele, oferecer uma possibilidade de suscitar em todos os homens pensamentos e propósitos de paz, provenientes das realidades espirituais e sobrenaturais da inteligência e da consciência humana, iluminadas e guiadas por Deus, Criador e Redentor da humanidade. O ITESP nasceu no ano de 1972 e ele teve a sua primeira atividade no dia 4 de março deste ano. E ele nasce a partir de um apelo feito pelo Concílio Vaticano II, de que se pudesse renovar a vida da Igreja e renovar também a sua teologia, tendo como base as Sagradas Escrituras, a tradição da Igreja e também a palavra do Magistério. O leigo, a leiga, a mulher, o homem inundou a Igreja. Esse pessoal, a igreja começa a ser entendida como povo de Deus. E é um povo de Deus que gravita em torno do Cristo. Não é mais a hierarquia. A igreja deixou de ser o Papa, os cardeais e o bispo. Acabou isso, piramidal, não é? Modelo o Papa lá em cima, como tem no castelo. O rei manda no castelo, o Papa manda na igreja, não é? A corte, os cardeais e a plebe lá embaixo, não. A igreja se fez povo, é compreendida como o povo de Deus. E o papel essencial da igreja é fortalecer, animar este povo, na sua maioria, leigos e leigas batizadas, a darem testemunho do Evangelho nas realidades do mundo. Olha, eu tenho a impressão que os documentos sobre a formação do sacerdote, os documentos sobre a igreja, a vida da igreja, a proposta do concílio para a vivência da proposta da Bíblia, tudo isso criou um caldo no qual nós estávamos inseridos, uns mais, outros menos, mas de qualquer maneira, num ambiente de seminários de teologia, acho que nós estávamos um pouco acima da média. Éramos mais influenciados do que grande parte do clero e da igreja aqui no Brasil. Tínhamos todos nós uma boa biblioteca, acesso a muitas revistas, as principais revistas de teologia, filosofia, escritura publicadas no mundo. Então, após um tempo de muito diálogo e de abertura também, essas 3 congregações, elas firmam a parceria e, claro, esta parceria se dá num primeiro momento, trazendo professores que já trabalhavam no ensino da teologia e também estavam animados com as novas ideias propaladas pelo Concílio Vaticano II. Com isso, então, surge esta Casa de Teologia, que terá
no Concílio Vaticano II, nos documentos que nascem deste concílio, a grande inspiração para fazer teologia e também ensinar teologia aqui dentro deste instituto. A característica dessas 3 congregações é que são 3 congregações missionárias. Os verbitas são missionários, os redentoristas são missionários, os calabrinianos são missionários. Portanto, existe muito em comum entre essas congregações. E todas elas, claro, desejosas de preparar os seus estudantes na área da teologia para a missão, inclusive para a missão fora do país. Então, creio que essa harmonia de perspectivas, esse certo consenso em termos de perspectivas missionárias, fez com que as 3 se unissem e pudessem, então, dar início ao ITESP. Tanto que já no primeiro ano, em 72, nós tivemos estudantes de teologia da ordem beneditina, do clero diocesano e de outras congregações religiosas. E, se não me falha a memória, já nesse primeiro ano houve a presença de umas 2 religiosas e de uma leiga, começando um trabalho na linha da teologia. Padre Antônio Carlos de Oliveira Souza e Padre Márcio Fabre também foram diretores do ITESP. Eles contam como foi a passagem à frente de um dos principais institutos de formação teológica do país. Eu comecei, na verdade, o ITESP antes de vir para o ITESP, porque eu estava fazendo um doutorado que me pediram que fizesse uma hora de dogma, de teologia sistemática. E depois, com a fundação do ITESP, então me solicitaram que eu voltasse para a teologia moral para que preenchesse no ITESP, que era uma nova criação, uma nova fundação, a parte de teologia moral que estaria a cargo dos redentoristas. Sim, eu fui também diretor durante 10 anos, de 1990 até 2000, depois voltei de novo em 2014 até recentemente, até o Carrara. A contribuição que eu dei foi isso, eu acho que a criatividade, né? O diálogo, o incentivo que todo mundo pudesse participar, professores, alunos, né? Funcionários. E eu valorizei muitas culturas. No ITESP tem pessoas de várias culturas, africanas, indianas, do Vietnã. Então tem que valorizar e daqui do Brasil, inclusive, do Nordeste, do Sul, tentamos valorizar. Porque além do redentorista, tem outras congregações, vocês sabem, nós somos missionários que vêm do mundo inteiro. Assim como eles, diversos missionários dedicaram seu tempo e conhecimento para lecionar no ITESP, legados que podem ser vistos até hoje. Os anos 80, eles caracterizam uma ocasião em que nós fizemos 2 coisas que eu acho que são de grande importância para o ITESP. Foi o processo de filiação ou de reconhecimento pontifício para os estudos teológicos, que até então não tínhamos, né? Isso foi iniciado com o diretor anterior, com a diretoria anterior, não é? Com Joaquim Pipe, que era um verbita, mas o processo final me tocou a mim, inclusive em um diálogo com o próprio Dom Ivaristo, houve alguns problemas também um pouco relacionais aí. De qualquer forma, eu estive lá em Roma para esse primeiro contrato nosso com o Anselmiano, então esse foi um dado muito importante. Agora, um outro dado importante é que o ITESP era pequeno, era um instituto centrado um pouco nas 3 congregações. Quando a gente começou na diretoria, eu me lembro, nós tínhamos 89 estudantes. Então eu percebia que o ITESP podia crescer, mas precisava ganhar também o espaço de reconhecimento, ser conhecido. E aí quem me ajudou muito foi o padre João Edênio Vale, um verbita que foi dos provinciais fundadores do ITESP. Ele ajudou a gente a colocar no ITESP algumas pessoas da PUC. E organizamos então um seminário, uma semana de conferências
lá no São Bento. Então, o coração da cidade de São Paulo, um auditório aberto para muitas pessoas, então acorreu um grande número de pessoas interessadas na teologia e o ITESP ficou muito conhecido, não é? E com esse conhecimento do ITESP, quando nós terminamos o nosso mandato, já eram 220 alunos. O grande sonho que eu sempre tive é que fosse uma comunidade de pessoas diferentes, de línguas diferentes, de carisma diferente, de experiência religiosa diferente, mas sempre todo mundo participando. Participando como? Pelo carisma próprio de cada congregação, pela fraternidade, solidariedade e o compromisso que nós temos de tentar esclarecer a própria realidade. Nesses 50 anos, o ITESP tem se mostrado fundamental para a Igreja no Brasil e uma referência na formação de novos sacerdotes. A grande diferença da teologia no ITESP, acho que você perguntou em outros lugares, é uma teologia sapiencial. É uma teologia que parte do encontro com o Cristo ressuscitado. Não é diferente da filosofia, não é ciência da religião, mas é uma teologia sapiencial, que parte da experiência de Deus, do Cristo ressuscitado, iluminado pelo Espírito Santo. O que nós fazemos? Vendo a realidade, a gente procura analisar essa realidade a partir dos olhos da fé, a partir da reflexão teológica que vem dos concílios e para nós, no uso do momento do Papa Francisco, e depois tentar aplicar na realidade. No Instituto, os candidatos ao sacerdócio, religiosos e leigos, aprendem teologia. Essa etapa, que é fundamental para a formação dos futuros padres, ganha um sentido ainda mais especial no ITESP. A teologia é um estudo sistemático, organizado da palavra de Deus. Nós temos ideias que vêm da filosofia, nós temos ideias que vêm da tradição bíblica. A teologia procura exatamente organizar todo esse conhecimento e procura aprofundar, enquanto possível, o significado dessas realidades. Teologia, ela é exatamente esse exercício humano de buscar compreender mais a experiência que se teve de Deus. Então, a gente sempre fala que toda pessoa que tem fé, ela é também, a seu modo, teóloga. Porque em algum momento ela se questiona, ela busca entender quem que é esse Deus, que ela, a partir de uma experiência, ela adere através da sua fé, ela deposita ali a sua esperança. Ensinar teologia não é uma vocação. Ensinar teologia é uma necessidade de todo aquele que, além do discurso de fé, procura um discurso racional que explique a sua fé. É uma fé em busca da inteligência, do intelecto, da razão, uma fé que busca uma razão racional. Então, ensinar teologia é alguém que está nessa busca, tão apaixonada, que quer passar esses elementos, quer passar essa paixão para as pessoas. Perspectiva vivencial, ou seja, a teologia não é um simples saber de doutrinação, ela é uma ciência. É uma ciência não porque ela contém alguma verdade, mas porque ela se apoia atualmente em diversas outras ciências para entender o ser humano e para entender também a própria relação, comportamento, vivência de valores dentro da circunstância que cada pessoa está. Então a gente vai definir que fazer teologia, mais do que estudar sobre Deus, porque Deus é inestudável, Deus é Deus. Nós fazemos teologia compreendendo as manifestações de Deus na história da humanidade. Deus se manifesta na história da humanidade.
Deus está presente na história da humanidade. Ele se revela pelos profetas, ele se revela pelos grandes homens e as grandes mulheres, ele se revela pelos fatos históricos. A criação revela Deus, a bondade revela Deus, o amor revela Deus. Fazer teologia significa compreender o que Deus tem a nos dizer a partir das suas manifestações na história. A teologia me deu 2 grandes ganhos. Primeiro, me ajudou a pensar quem, o que, para quem e quando. Isso em qualquer sentido. Então, assim, quando eu respondo essas perguntas em qualquer texto, e especialmente no texto bíblico, eu tenho um elemento de compreensão. Então, eu não vou aceitar do jeito que está. Eu vou entender o texto, no seu contexto, e saber para quem foi dirigido, para depois eu dizer o que isso pode dizer para a minha vida. Então, a teologia me ajudou a pensar, teologia me tornou uma pessoa mais crítica, teologia me ajudou a responder ou a amadurecer a minha fé. A comunidade cristã, ela precisa desta realidade, sabe? Ela precisa olhar a fé, a revelação, e ela precisa ver o seu presente e com a perspectiva do futuro, ou seja, com a história. Essa é a missão da comunidade cristã. E a teologia é isso, sabe? A teologia é fazer esse estudo. Portanto, ela caminha com a atualidade. Ela precisa caminhar com a atualidade. Senão nós não fazemos teologia. Mas lembrando sempre, o objeto desse estudo, a revelação, como que Deus se revelou. Eu e nós estamos estudando no ITESP, Instituto Teológico, sobre nossa missão de ser e promover justiça, igualdade, a fraternidade, dentro e fora da igreja. Então, ITESP é um grande espaço para nós, para estudar quem é Deus e sua mensagem ontem e hoje. A proposta do ITESP, foi essa proposta que me encantou, era realizar uma teologia crítica, comunitária, ecumênica, e eu diria que não só ecumênica, macroecumênica, uma teologia em diálogo com as várias teologias existentes. E esse desenvolvimento da teologia, ele se dá em toda a caminhada da igreja. A teologia não é algo que nasce hoje, mas é algo que é feito a partir do magistério, da Sagrada Escritura e da nossa tradição. Então, nos dias de hoje, eu acho que eu vejo 2 perspectivas importantes para o estudo da teologia. Primeiro, evitar as distorções, que cada vez mais, nesse momento do Brasil, vem sendo evidenciado por grupos outros, não é? Por alguns grupos que se dizem cristãos e efetivamente são, mas são a partir de linhas que não condizem com a nossa tradição. Eu acho que tudo isso causa uma grande confusão, além de não colaborar, causa uma grande confusão para o povo em geral. É os leigos que têm que dizer que o Brasil sempre será pátria amada e não pátria amada. Olha aí a teologia, olha o discurso da teologia, olha a catequese, olha a antropologia, olha a história da igreja, olha a psicologia, olha a pastoral, olha a comunicação pastoral. Tudo isso está no programa do ITESP. Está lá. Então, quando eu falo que a teologia, ela é uma ponte, ela faz a mediação, né? Com a igreja, o magistério, nós precisamos ver qual que é hoje o pensamento da igreja, qual que era hoje a caminhada da igreja, a orientação que o magistério passa para nós. Então nós temos hoje uma riqueza imensa com as exortações apostólicas de Papa Francisco, temos uma riqueza imensa com a própria reflexão que vem das conferências episcopais aqui no Brasil, sabe, a riqueza que nós temos
com os documentos que a CNBB vai sempre apresentando às comunidades das nossas igrejas locais. Então, o ITESP trata de dialogar com isso, com aquilo que é a tradição, aquilo que a própria igreja exige, que é o conhecimento do magistério, das Sagradas Escrituras, e dialoga com uma realidade pastoral, com aquela onde você vai trabalhar, onde o candidato pode trabalhar. Então, a teologia ajuda justamente para isso, para poder aplicar o Evangelho a uma realidade concreta. Além do estudo aprofundado na teologia, o ITESP busca oferecer para os seus alunos ferramentas para que o que foi aprendido ali seja multiplicado em diferentes realidades. Por isso, a comunicação é tão importante. Quando se fala em comunicação, é falar do ser humano. O ser humano que, em si, ontologicamente falando, ele é um ser comunicativo. E nós nos expressamos nas várias dimensões que compõem a nossa natureza, não é? Humana. Então, falar de comunicação é falar do humano. Nós sabemos que a pregação do Evangelho, ela pode se dar de muitas formas. E aqui, quando nós oferecemos um curso em que tratamos da comunicação e evangelização, nós estamos respondendo àquela máxima do Evangelho. Devemos anunciar a palavra de Deus por sobre os telhados. E os meios de comunicação hoje nos ajudam a chegar a lugares que no passado não eram visitados. Então, aqui no ITESP, em parceria com as Irmãs Paulinas, nós temos o curso do CEPAC, onde os nossos alunos, além de um trabalho teórico, eles também são chamados a fazerem algumas vivências práticas de como usar tudo aquilo que eles receberam como teoria, né, unindo a uma prática dentro dos contextos pastorais, que é a redação de jornais, a criação de programas televisivos, radiofônicos, conteúdos, né, para as redes sociais, para sites, enfim. Aproveitamos de todas estas mídias e, claro, com bons profissionais, né, para ensinar os nossos alunos a não demonizarem este meio, mas verem que benditos sejam os meios de comunicação que contribuem hoje significativamente para que as fronteiras do Instituto possam ser transpostas em favor do anúncio do Evangelho e da promoção da vida e, sobretudo, da formação do homem e da mulher. Nessa aula, os alunos são desafiados com a prática, convidados a pensar o anúncio da verdade do Evangelho pelos diferentes meios de comunicação. O documento Comune e Progresso, de modo especial, em 1971, ele tem um número específico, 111, onde ele fala que é imprescindível que os futuros sacerdotes se preparem também na comunicação. E aí tem todos os detalhes que ele dá para isso, como opinião pública, como também na questão da tecnologia, etc. E depois, mais adiante, em 1986, para citar alguns, tem um documento que é formação, orientação para os futuros sacerdotes. Orientação para a formação dos futuros sacerdotes. E lá fala muito sobre a questão da comunicação como os meios, que o sacerdote também precisa agregar ao seu ser humano. O Carlos é um dos alunos que se beneficiou dessas aulas de comunicação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a comunicação através dos meios de comunicação, ela é importante porque essa casa, o ITESP, forma os futuros pastores da igreja. E também os leigos e leigas que aqui estudam, catequistas, homens e mulheres que também aqui estão construindo teologia conosco. Então a comunicação ela é chave dentro do processo da compreensão da ciência teológica. A atenção dada à comunicação do ITESP pode ser considerado um diferencial do Instituto. Eu acredito que o ITESP soube acreditar e investir e, entre aspas, convencer também seu corpo docente, os formadores, da importância da comunicação. Porque, de fato, uma disciplina contínua nessa abordagem, ela é um exemplo que o ITESP pode dar para os outros institutos. Porque muitos abordam só
a homilética, como falar em público, ou então só a comunicação como instrumento, como é que você se comunica bem, não é só isso. Isso é importante, mas o importante é compreender todo o processo da comunicação. Pelos corredores do ITESP já passaram e ainda passam pessoas com essas e outras características primordiais para um sacerdote. Atualmente, o Instituto tem 32 professores, mas quase 90 lecionaram nesses 50 anos de história. O ITESP contribuiu para a formação de 22 bispos que atuam em diversas dioceses pelo Brasil. Esses bispos estão entre os mais de 3.500 estudantes que já passaram por essas carteiras. E nos corredores do ITESP se ouve sotaques de boa parte do mundo. Eu sou da Venezuela e tenho 14 meses aqui no Brasil. Eu sou Adamo Fernando Valeque, sou de Moçambique. Eu sou Frei Erickson Casilla Galfante, da Congregação dos Oblatos de São José, das Filipinas. A experiência de se mudar de país é um desafio para muitos jovens e essa troca enriquece o próprio ambiente do Instituto. A experiência é muito interessante porque quando você chega aqui, trouxe muitas expectativas, tem uma grande mudança de cultura, de pessoas, de uma grande cidade. São Paulo é quase 5 vezes muito mais grande que Caracas. Então, é muita coisa, a verdade, né? Então, essas expectativas se vão convertendo como um grande desafio para você aprender a língua, saber como é o trato com as pessoas com quem você vai a fazer vida comunitária. Para mim, estudar no ITESP é desafiador e edificante. Mas é aquela coisa muito bonita, sabe? Os funcionários, as funcionárias aqui no ITESP são muito bons. Eles estão sempre disponíveis para ajudar os alunos e também os professores são bons também. Dominam o que falam e nos garantem uma aprendizagem próxima e libertadora. Bom, aqui em TSPT é uma comunidade que quase poderia ser internacional. Aqui nós temos gente de diversos lugares. Então, uma das coisas que nós aprendemos aqui no ITESP é cultivar o espírito missionário, né? Nós sabemos que também é uma instituição religiosa, mas também além dos temas teológicos que aqui são oferecidos, nós temos essa questão da internacionalidade, né? Então nós aprendemos também valores humanos que nos ajudam também a conviver com pessoas de proveniências diferentes. Essa característica plural define bem o perfil do aluno que frequenta o ITESP. Bem, eu digo que estudar no ITESP é como sentir-se parte de uma verdadeira família. Pelo local, pela sua estrutura, também pelo modo como somos tratados e valorizados aqui na instituição. Estar dentro de uma instituição que favorece uma ciência teológica voltada para a ação do trabalho, da vida cristã, da Igreja Católica, é um convite a não desanimar, é um convite inclusive vocacional. Estudar no ITESP é uma experiência muito rica porque, além de incentivar os seus estudantes à pesquisa teológica através de critérios científicos, o ITESP ele não fica preso a isso. Ele nos oferece também ferramentas para a nossa ação pastoral. O atual arcebispo de Pouso Alegre, Dom Magela, estudou no ITESP logo no início da instituição e atesta a vocação que o ITESP tem de agregar o ensino e prática pastoral. Foi realmente uma formação, eu digo assim, muito preciosa. Uma formação humana, porque nós podíamos nos relacionar, né, como jovens seminaristas, com o ideal de sua congregação, com o ideal de igreja. Eu tenho, assim, uma grande gratidão, sabe, esses 4 anos que eu passei no ITESP, com esses professores e todos que foram
aqueles que passaram para nós um jeito de fazer teologia, sabe? Uma teologia crítica, uma teologia analítica, isso que eles nos ensinaram. Era uma situação de igreja, né? O início do pontificado de São João Paulo II, como que isso foi espetacular para nós. Teria muito que falar dessa relação como aluno, como aprendiz. Do ITESP, nós colhemos um resultado admirável, porque por aqui passaram vários religiosos que hoje são provinciais, são superiores gerais, mais de 20 bispos passaram por aqui, além de tantos leigos e leigas que se especializaram em teologia e que hoje são professores de teologia, diretores também de cursos de teologia e que trabalham numa pastoral qualificada em várias dioceses. Então, o que nós precisamos fazer? Ajudar os estudantes a transformar as informações de fontes mais seguras possíveis, transformar isso em conhecimento vivencial, para depois poder também dar sua contribuição para que outras pessoas possam viver de uma maneira mais digna, mais humana, né? Não é mais simplesmente mais divina. Nós estamos na terra, estamos pisando terra, sentimos dores, sentimos tristeza, somos desafiados na vivência dos valores. O nosso grande princípio está exatamente lá em Puebla, evangelizar e ser evangelizado pelo povo. Então o próprio teólogo, professor, tem que aprender com o povo. E o grande povo ensina para a gente a questão, por exemplo, da idade popular. A Aparecida fundamenta-se nisso. Quer dizer, nós, redentoristas, sempre batemos nisso, a idade popular não é alienação. Tentar analisar o que significa isso para o povo e como traduzi-la. Pela minha matéria que eu trabalhei durante os anos, é a teologia sacramentária. Então a gente tenta mostrar que é a liturgia da igreja e como o povo está vivendo essa experiência. Ali prevalecem alunos e professores e congregações religiosas. Então isso já dá uma tônica para a questão pastoral. Depois, na grade curricular do ITESP também, tem um peso muito grande a área de Bíblia. Então é um instituto, uma reflexão teológica bastante fundamentada na Bíblia e em vista da prática pastoral. Então talvez esse seja um distintivo, né, na composição, seja da grade curricular, bem como também daquilo que se estabelece como grande missão, né, do Instituto. Formar, sobretudo, religiosos, leigos, que sejam atuantes na missão, na pastoral. Não só os sacerdotes, toda a igreja é convidada a agir no ambiente onde está inserida. E esses ambientes são muitos e as realidades diversas. A Zona Leste talvez é o lugar mais periférico da cidade, né? Ela faz fronteira com o ABC, também com a cidade de Guarulhos. E aqui nessa região nós temos a maior quantidade de pessoas, é uma das regiões mais populosas e também uma das regiões mais carentes, né? Tem um grande número de migrantes, de pessoas que vieram de outros estados e se estabeleceram aqui. Que a teologia, ela se faz, claro, na sala de aula, mas nunca desvinculada da realidade que se vive. E, portanto, aquilo que nós, de forma teórica, digamos, aprendemos no Instituto, aprendemos na sala de aula, nós temos o privilégio, sobretudo nós que moramos aqui em Sapopemba, de ter um campo pastoral para aplicar aquilo que nós aprendemos. Porque senão seria apenas uma ideia, uma teoria, e desvinculado da realidade, o que não pode acontecer. É para a realidade da igreja que há mais de 50 anos o ITESP tem preparado os seus alunos. E esses alunos têm consciência que essa preparação é importante para a vivência pastoral. Por exemplo, a igreja é entendida não apenas como uma instituição presente no mundo, mas como povo de Deus, né? É uma realidade que eu trabalho muito
nas celebrações e no encontro que eu tenho com as comunidades aos finais de semana. Eu sou o povo de Deus, toda a comunidade ali reunida, que se reúne ao redor da mesa da palavra, da Eucaristia, é povo de Deus. Depois, um outro elemento trabalhado no Concílio Vaticano II e que o ITESP oferece essa ferramenta para a pastoral é ler e interpretar os sinais dos tempos. O ensino da teologia que brota da realidade, do chão que nós estamos pisando. Então isso é muito forte. E eu gosto de dizer que o ITESP, o Instituto de Teologia, é um instituto bíblico. Nós debruçamos de fato no estudo da Palavra de Deus. Eu chegava com toda a bagagem filosófica ocidental da Itália, onde fui criado, e a grande experiência no ITESP foi a aproximação ao estudo da teologia, dando grande valor ao contexto pastoral, eclesial, social. Então, durante a formação, tive este diálogo constante entre realidade e teologia. Isso marcou a minha vida até os dias de hoje como opção de continuar a atuar de uma maneira muito concreta no campo da migração e, ao mesmo tempo, continuar a reflexão teológica com as novas gerações. Nós nascemos na igreja através do bem-aventurado João Batista Scalabrini, que é o nosso fundador, que neste ano também celebra os 25 anos da sua beatificação. O carisma da congregação, ele é um carisma bastante encarnado com a realidade da pessoa a qual se dirige a nossa ação pastoral, que é a pessoa do migrante. Um conceito mais alargado, as pessoas em mobilidade. As pessoas em mobilidade são os refugiados, são os migrantes internacionais, também os migrantes nacionais, são os marítimos, enfim, os estudantes internacionais, enfim, as pessoas que por um motivo ou outro se deslocam de um país para outro, ou ao menos numa visão assim um pouco mais estrita, do seu lugar de nascimento para uma nova realidade geográfica ou uma nova realidade humana. Então, o ITESP nos ajuda, além da formação acadêmica, como eu comentei com você, nos ajuda também a entender o carisma e realizá-lo nessa maneira muito concreta que se chama a dimensão pastoral do estudo da teologia. Padre Parisi é um dos responsáveis pela Missão Paz, que acontece na paróquia Nossa Senhora da Paz, no centro de São Paulo. A atuação aqui na Missão Paz pode ser sintetizada num trabalho integrado, no sentido que oferecemos num único espaço serviços diferentes. Quem precisa de uma casa, temos 120 vagas. Quem precisa documentar-se diante da Polícia Federal, ajudamos. Atuamos com a aprendizagem do idioma e da cultura brasileira. Temos médicos, psicólogos, assistentes sociais, advogados. É um time muito grande onde ajudamos as pessoas refugiadas ou imigrantes a se inserir na nova realidade aqui no Brasil. Esse é um trabalho que às vezes a gente não consegue acompanhar nem 30%, porque o trabalho é bastante grande, mas é um corpo de pessoas que vão complementando. E temos mais de 40 funcionários, mais de 100 voluntários. Então você vê que é uma participação grande, além dos padres, dos seminaristas. Por isso a gente às vezes se sente pequeno, mas ao mesmo tempo, num todo, eu acho que é esse trabalho bonito de trabalhar em grupo, em parceria. E o ITESP ajudou muito, Eu sou muito agradecido por isso, Mas o diferencial é não só serviços, mas também a atuação em nível de advocacy e incidência política. Nós estamos preocupados a influenciar a legislação e a política, não no sentido partidário, para que as políticas incluam o migrante e os seus direitos, a sua dignidade. E, ao mesmo tempo, em diálogo constante com a igreja local, para que esta pauta migratória esteja sempre presente. No fundo, como o Papa Francisco sempre fala, a migração tem que estar na agenda eclesial, não pode ficar fora.
Hoje, os 4 padres que trabalham na Missão Paz passaram pelo ITESP em diferentes momentos. Entre eles está o padre Mani, que é responsável pelo centro pastoral e da mediação dos imigrantes. Ele também é uma testemunha da ação transformadora do estudo da teologia. Então, creio que seja pela abertura, pelo diálogo, pela preparação e tudo. E pela linha também, que é a própria proposta do ITESP, né? A questão bíblica, a questão pastoral, então toda a questão missionária. Creio que isso nos ajuda e nos capacita para não simplesmente trabalhar com sacramentos, que também são importantes, a questão sacramental, a questão litúrgica, isso é fundamental também. Mas também todo esse leque que diria no sentido pastoral mesmo, né? De lidar com o povo, de estar presente com o povo, de aprender com o povo cotidianamente. Porque para mim também, esses 3 anos que estou aqui na Missão Paz, realmente pude sentir na pele tudo aquilo que a gente lá estudava, né? Tudo que é vivido no ITESP pode ser transferido na atividade que eu vivencio de maneiras diferentes. Quando me encontro com a pessoa do imigrante, então valorizar a sua particularidade, toda a sua bagagem, faço isso através das bases que o ITESP me ofereceu, sem explicitar. Quando tenho migrantes e refugiados que são cristãos, óbvio que na vivência da fé, toda a vivência do ITESP pode ser explicitada muito mais, porque são católicos, então dá para, no fundo, muitas experiências teológicas dá para fazer dialogar. A Maria veio da Venezuela buscando uma vida melhor. Eu vim neste país com a condição de procurar melhoras, porque na crise que apresenta meu país, muita fome, muitas dificuldades, não há trabalho. Depois de passar por algumas cidades no Brasil, ela foi amparada pelo trabalho realizado em São Paulo. Ajuda muito a pessoa, me entende? A pessoa que está na rua, dá acolhimento, dá comida, ajuda muitas coisas, com várias donações. Assim, a pessoa que não tem condição de rua também ajuda. O trabalho realizado na Missão Paz é um dos muitos exemplos dos impactos que o ensino da teologia no ITESP tem na vida da Igreja no Brasil. O ITESP completa 50 anos de história, cada vez mais conectado com a realidade da Igreja. Eu acredito que o ITESP nunca poderá esquecer de dialogar com a realidade concreta, social, com as pessoas concretas. É isso que construiu ao longo destes 50 anos e que acredito será a perspectiva também dos próximos anos. Não é desvalorizar as outras realidades, mas manter a história do ser humano contemporâneo como possibilidade para refletir teologicamente. Acredito que isso é um traço essencial, característico do ITESP. E penso que o futuro do ITESP tem muito a ver com o seu passado, de continuar se otimizando nas suas estruturas para continuar oferecendo à Igreja e à sociedade um grupo de cristãos leigos e leigas, religiosos, religiosas, presbíteros, que sejam realmente capazes de, a partir da teologia, dialogar com esse mundo tão complexo no qual nós vivemos, oferecendo caminhos de sentido, né? De sentido para essas novas realidades que surgem a todo momento. Então, assim, o futuro é muito desafiante, mas nós estamos, assim, nos preparando para vivê-lo. E agradecer com esperança e essa memória feliz, claro que é prospectiva. A gente quer entregar às novas gerações a bandeira para que reinventem, mas com essa garra, com esse amor à igreja, com amor à nossa vocação cristã antes de tudo. Então eu queria parabenizar não apenas aqueles que estão na direção, os professores, mas todos aqueles que constroem o ITESP. Todos que acreditam que o ITESP é um lugar diferente, vem de fazer experiência de fé.
E eu desejo para os professores e para os estudantes desse Instituto de Teologia uma coragem muito grande, uma abertura muito grande, uma visão muito clara para perceber as necessidades, as perguntas e, ao mesmo tempo, uma capacidade de cavalcar toda essa reflexão teológica do passado para encontrar as melhores respostas para o futuro que está aí na frente.